Oração simples contra a ansiedade. Experimente a paz em Deus. Você já sentiu o coração acelerado, a mente pesada e a sensação de que a ansiedade nunca vai embora? Como se cada decisão, cada pensamento fosse um fardo que não conseguimos aliviar. Essa experiência é mais comum do que parece e muitas vezes se manifesta de forma sutil, interferindo em nossa vida sem que percebamos de imediato. Ansiedade não é apenas inquietação. É um peso invisível que se acumula dia após dia, afetando decisões, humor, relacionamentos e até a saúde física. É aquela sensação de cansaço mental constante, a mente que não desliga à noite, a preocupação que parece crescer mesmo sem motivo aparente. O primeiro passo para lidar com essa realidade é reconhecê-la. Não se trata de fraqueza ou falha pessoal, mas de um estado humano que pode ser transformado. A ansiedade muitas vezes se esconde atrás de atividades diárias e responsabilidades, fazendo com que percamos contato com o que realmente importa: nossa paz interior e nossa conexão com Deus. Cada pensamento ansioso, cada preocupação exagerada, cada tensão no corpo é um convite para olhar para dentro, refletir e buscar ferramentas espirituais que nos ajudem a lidar com o que sentimos. Perceber o peso invisível da ansiedade é fundamental para não sermos dominados por ele. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras sem perceber que ela existe. Cada pedra representa um medo, uma preocupação, um "e se" que sobrecarrega a mente e impede que a vida flua com leveza. Ao reconhecermos essas pedras, começamos a identificar padrões, pensamentos que se repetem, medos que surgem diante de situações comuns, sensações físicas de tensão ou inquietação. Esse reconhecimento é libertador, pois nos permite agir de forma consciente, ao invés de reagir de maneira automática e desgastante. A ansiedade também se manifesta fisicamente, através de insônia, palpitações, tensão muscular e sensação de cansaço constante. Esses sinais são alertas do corpo, avisando que algo precisa ser cuidado. Quando ignorados, eles se intensificam, tornando-se um ciclo difícil de quebrar. Mas ao percebermos esses sinais, podemos direcionar nossa atenção para práticas de entrega, oração e meditação, que ajudam a aliviar o peso mental e emocional. Reconhecer esses sinais é o primeiro ato de coragem, um passo em direção à paz. É importante compreender que a ansiedade interfere na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Pode gerar irritabilidade, insegurança, pensamentos repetitivos e até afastamento de atividades que antes traziam alegria. Mas ao identificar sua presença e compreender que ela não define quem somos, abrimos caminho para a transformação. A Bíblia nos lembra que podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Essa entrega é poderosa. Cada pedra, cada preocupação pode ser colocada aos pés do Senhor, liberando espaço para confiança, serenidade e renovação espiritual. Ao refletir sobre o peso invisível da ansiedade, compartilhe com alguém que possa se identificar. Comente sobre sua experiência e perceba como falar sobre isso já diminui seu impacto. Reconhecer e nomear a ansiedade é o primeiro passo para transformá-la. E ao colocar nossas preocupações nas mãos de Deus, aprendemos que a paz não é um objetivo distante, mas uma escolha consciente que pode ser vivida agora, em cada respiração e em cada momento de entrega. O peso invisível da ansiedade deixa de ser um fardo quando percebemos que não precisamos carregá-lo sozinhos, que existe um refúgio seguro em Deus e que cada passo rumo à consciência e à entrega nos aproxima de uma mente tranquila e um coração leve. Antes que a ansiedade se torne esmagadora, precisamos aprender a reconhecer seus sinais sutis. Muitas vezes, os primeiros sintomas passam despercebidos: tensão no corpo, insônia, pensamentos que se repetem de forma automática ou pequenas crises de irritação e medo.
Identificar esses sinais antes que cresçam é um ato de cuidado consigo mesmo e um passo vital para prevenir que o peso emocional se torne mais intenso. Observar-se diariamente, prestar atenção às emoções e perceber quando a mente começa a girar em círculos permite agir de maneira consciente e evitar que os padrões ansiosos se enraizem. A autoconsciência é um presente que podemos cultivar. Pergunte a si mesmo: quando me sinto inquieto, o que estou pensando? Onde sinto tensão no corpo? Quais são os gatilhos que me deixam nervoso ou preocupado? Esse simples questionamento transforma a percepção, ajudando a separar o que é real do que é fruto da mente ansiosa. O reconhecimento precoce da ansiedade permite aplicar ferramentas espirituais antes que os medos se intensifiquem, mantendo o equilíbrio emocional e protegendo a fé de ser afetada por preocupações desnecessárias. Além disso, observar os sinais ajuda a entender que a ansiedade não é fracasso. Ao notar que ela surge, podemos responder com compaixão e paciência, tratando-nos com a mesma atenção e cuidado que ofereceríamos a um amigo querido. Essa postura fortalece a mente, diminui o julgamento interno e cria espaço para que práticas de entrega, oração e reflexão tenham efeito real. Cada alerta emocional ou físico é um convite de Deus para desacelerar, respirar e confiar. Lembrando que a fé atua mais forte quando somos capazes de perceber e aceitar nossa vulnerabilidade sem medo ou vergonha. Identificar sinais precoces também permite integrar pequenas mudanças na rotina diária, criando hábitos que reduzem o impacto da ansiedade. Práticas como meditação breve, oração silenciosa, exercícios de respiração e momentos de reflexão não apenas acalmam o corpo, mas fortalecem o espírito. O reconhecimento consciente dos sinais ansiosos abre caminho para uma vida mais equilibrada, com decisões mais claras, relações mais harmoniosas e uma mente mais serena. Ao perceber esses sinais, compartilhe suas descobertas. Comente sobre hábitos que ajudam a controlar a ansiedade e inspire outros a observarem a si mesmos de forma consciente. Cada pequeno passo de atenção e autocuidado contribui para uma mente mais equilibrada, um coração mais tranquilo e uma conexão mais profunda com Deus, tornando a experiência da vida mais leve e cheia de paz, mesmo diante dos desafios do cotidiano. A mente acelerada é um dos maiores obstáculos à paz interior. Quando os pensamentos não param, a alma se sente inquieta, mesmo que tudo ao redor pareça calmo. Cada ideia que se multiplica em nossa mente cria um efeito dominó. Preocupações se acumulam, decisões se tornam mais difíceis e a sensação de controle se esvai. O impacto da mente corrida no espírito vai além da ansiedade. Ele bloqueia a capacidade de perceber a presença de Deus, de ouvir sua orientação e de experimentar serenidade real. A mente agitada transforma momentos simples em desafios. Uma conversa cotidiana pode gerar inquietação, tarefas rotineiras podem se tornar estressantes e a noite, que deveria ser descanso, se torna um tempo de tortura mental. A ansiedade criada por pensamentos incessantes não é apenas emocional, mas física. Tensão muscular, coração acelerado e respiração curta. Ao reconhecer que esses sintomas estão diretamente ligados à mente, podemos começar a agir, criando espaços de calma que alimentem o espírito e fortaleçam a fé. É nesse contexto que a entrega espiritual se torna essencial. Quando percebemos que não podemos controlar cada pensamento, cada IC ou cada medo antecipado, aprender a confiar em Deus é transformador. A mente corrida não precisa definir a experiência do espírito. Ao direcionar a atenção à oração, à meditação e à reflexão, abrimos espaço para que pensamentos ansiosos sejam substituídos por confiança, clareza e sensação de segurança interior. Além disso, é importante perceber que a mente acelerada não indica falha pessoal.
Ela é resultado de estímulos constantes, pressões internas e externas e hábitos de vida que não favorecem a tranquilidade. Compreender isso permite agir com compaixão consigo mesmo, sem culpa ou julgamento. Cada pausa intencional, cada respiração consciente e cada momento de silêncio se tornam ferramentas para desacelerar o pensamento e fortalecer a conexão com Deus, transformando a inquietação em foco espiritual e emocional. Ao final do dia, perceber o impacto da mente corrida no espírito é um convite para criar hábitos que protejam a paz interior. Compartilhar estratégias que funcionam, comentar sobre experiências e incentivar a prática de exercícios de atenção plena e oração fortalece não apenas quem pratica, mas também toda a comunidade ao redor. A mente acelerada pode existir, mas a paz é uma escolha que se manifesta quando direcionamos o pensamento e o coração para Deus, encontrando equilíbrio e serenidade mesmo em meio ao turbilhão mental. Muitas pessoas carregam a crença de que sentir ansiedade é sinal de fraqueza, falta de fé ou incapacidade de lidar com a vida. Essa percepção, porém, é completamente equivocada. Ansiedade é uma resposta natural do corpo e da mente a situações de estresse, mudança ou incerteza. Reconhecer que ela não é falha pessoal é essencial para reduzir a culpa, fortalecer a autoestima e permitir que práticas espirituais e de autocuidado realmente funcionem. Entender que ansiedade não define caráter ou fé permite encarar os sentimentos com empatia. Quando nos permitimos aceitar que sentir medo ou inquietação faz parte da experiência humana, abrimos espaço para agir de maneira consciente, sem julgamento interno. Esse reconhecimento é libertador. A ansiedade deixa de ser um inimigo silencioso e passa a ser um indicador de que precisamos de atenção, entrega e cuidado espiritual. A Bíblia reforça essa perspectiva. Passagens que nos convidam a lançar sobre Deus toda a ansiedade lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a preocupação não é pecado ou fraqueza. Cada momento de tensão é, na verdade, uma oportunidade de fortalecer a fé, aprender a confiar e praticar a entrega ao cuidado divino. Reconhecer que a ansiedade não é falha pessoal ajuda a criar um diálogo interno mais compassivo, reduzindo o sofrimento desnecessário e permitindo que o espírito se acalme. Quando percebemos que a ansiedade é parte natural da vida, podemos buscar estratégias eficazes para lidar com ela. O autocuidado, a oração, o silêncio interior e a meditação tornam-se ferramentas poderosas para transformar inquietação em confiança. A prática de aceitação reduz a resistência interna, diminui a tensão emocional e fortalece a percepção de que Deus está presente em todos os momentos, guiando nossos passos e cuidando do que nos aflige. Compartilhar essa compreensão também ajuda outros a se libertarem da culpa que muitas vezes acompanha a ansiedade. Conversar sobre experiências, incentivar a prática de entrega e demonstrar empatia cria uma rede de apoio espiritual e emocional. Ansiedade não é fraqueza, é um chamado à reflexão, à oração e à prática consciente da fé. Reconhecer isso transforma a experiência interna, fortalece a resiliência e permite viver cada dia com mais leveza. Confiança e conexão com Deus. A respiração é muito mais do que uma função automática do corpo. Ela é uma ponte poderosa entre o físico, o emocional e o espiritual. Quando estamos ansiosos, a respiração se torna curta, irregular e superficial, refletindo o estado de inquietação da mente e do coração. Aprender a respirar de maneira consciente nos permite acalmar o corpo, ordenar os pensamentos e perceber a presença de Deus em cada instante. Respirar com atenção é um convite para desacelerar e redirecionar a energia mental que alimenta a ansiedade, permitindo que o espírito se fortaleça. A prática da respiração consciente consiste em inspirar profundamente, enchendo os pulmões com ar e imaginando que cada inspiração traz consigo a paz de Deus,
Expirar lentamente, liberando tensão, medo e preocupações. Cada ciclo de respiração se torna um ato de entrega. Ao inspirar, sentimos a presença divina preenchendo o coração. Ao expirar, soltamos tudo o que nos impede de viver a serenidade que Deus oferece. Essa prática simples pode ser feita a qualquer momento do dia, seja em casa, no trabalho ou em momentos de estresse, e proporciona um efeito imediato de alívio emocional e espiritual. Além do impacto físico, respirar conscientemente nos ajuda a criar uma conexão mental com Deus. Ao concentrar a atenção na inspiração e expiração, a mente deixa de percorrer cenários futuros ou remoer problemas passados. A ansiedade perde espaço e a consciência se volta para o presente, onde a paz é real e acessível. Esse exercício fortalece a fé, pois demonstra que podemos encontrar segurança e tranquilidade ao nos ancorar na presença divina, independentemente das circunstâncias externas. Praticar a respiração guiada em oração é ainda mais poderoso. Ao unir cada respiração a palavras de entrega e confiança em Deus, criamos um ritual espiritual que fortalece o coração e clareia a mente. Repetir mentalmente versículos ou frases curtas como Senhor, entrego minhas preocupações a Ti, sincronizado com cada respiração, transforma o hábito físico em prática espiritual contínua. Cada inspiração traz esperança e cada expiração libera peso emocional, fortalecendo a resiliência da alma. Compartilhar essa prática e incentivar outros a respirar conscientemente em momentos de ansiedade aumenta o impacto coletivo da paz espiritual. Comentários sobre experiências pessoais, relatos de como a respiração transformou momentos difíceis ou instruções simples para praticá-la, podem inspirar e acolher aqueles que sofrem. Respirar a presença de Deus é mais do que técnica. É uma decisão diária de desacelerar, confiar e entregar. Ao tornar essa prática constante, cada respiração se transforma em testemunho vivo da capacidade de encontrar serenidade e fortaleza no Senhor, independentemente das pressões externas ou internas. O silêncio é uma das ferramentas mais subestimadas para lidar com a ansiedade e encontrar paz. Em um mundo saturado de estímulos e ruídos constantes, criar momentos de silêncio interior se torna essencial para a mente e para o espírito. Esse silêncio não é apenas a ausência de som, mas a ausência de agitação mental, onde a presença de Deus pode ser sentida de forma clara e profunda. Quando conseguimos aquietar a mente, abrimos espaço para reflexão, entrega e clareza, permitindo que pensamentos ansiosos percam intensidade e que a serenidade ocupe seu lugar. Criar silêncio interior é um ato de coragem e disciplina. Significa escolher intencionalmente pausar a rotina, desligar distrações e direcionar a atenção para dentro. Pode ser feito sentado em um local tranquilo, deitado por alguns minutos ou mesmo caminhando em contemplação silenciosa. Durante esse tempo, é possível observar os próprios pensamentos sem julgamento, percebendo que cada preocupação pode ser entregue a Deus. O silêncio se torna uma prática transformadora, pois nos conecta com nossa essência e com a presença divina, fortalecendo o espírito e promovendo descanso mental. O silêncio também funciona como um espelho que revela padrões de pensamento. Quando a mente não está ocupada, surgem reflexões profundas. Quais medos me dominam? Quais expectativas me pressionam? Como posso confiar mais em Deus? Essas perguntas são oportunidades de crescimento, pois a ansiedade perde força quando reconhecida e observada de forma consciente. Cada momento de silêncio fortalece a capacidade de responder aos desafios com calma, em vez de reagir automaticamente ao estresse. Além disso, o silêncio interior amplia a percepção espiritual. Em meio à quietude, ouvimos a voz de Deus de maneira mais clara, sentimos sua orientação e experimentamos um senso de segurança e proteção.
Essa prática transforma a relação com a ansiedade. O que antes parecia assustador ou esmagador, agora se torna uma oportunidade de entrega, aprendizado e fortalecimento da fé. Quanto mais cultivamos o silêncio, mais fácil se torna perceber que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da escolha consciente de ouvir e confiar em Deus. Ao incorporar o silêncio interior na rotina, cada experiência se torna uma oportunidade de crescimento e renovação. Compartilhar essa prática, relatar os efeitos positivos ou simplesmente inspirar outros a reservar momentos de quietude, fortalece a comunidade e cria um efeito coletivo de serenidade. O silêncio não é vazio, mas cheio de presença, aprendizado e transformação. Ele nos ensina que a paz é cultivada no interior e que a ansiedade perde força quando a mente encontra espaço para descansar e se conectar com o divino. A ansiedade, frequentemente, surge quando tentamos controlar tudo ao nosso redor. Queremos prever o futuro, organizar cada detalhe e garantir que nada saia errado. Mas essa tentativa de domínio absoluto sobre a vida é uma fonte constante de tensão e inquietação. Liberar o controle é um ato de coragem e fé, reconhecendo que nem tudo está em nossas mãos, mas que Deus governa cada situação com sabedoria, cuidado e amor. Confiar na providência divina significa entregar nossos medos, preocupações e planos, aceitando que o caminho traçado por Deus é perfeito mesmo quando não o compreendemos completamente. Essa entrega não é passividade, é uma ação consciente. Significa escolher colocar o peso de nossos medos nas mãos do Senhor e permitir que Ele guie nossas decisões, pensamentos e atitudes. Ao soltar o controle, percebemos que não precisamos carregar o fardo da vida sozinhos. Cada preocupação liberada é um passo rumo à liberdade emocional e espiritual, permitindo que a mente e o coração experimentem descanso genuíno. A ansiedade perde força quando a confiança substitui o medo, e o espírito se fortalece ao perceber que Deus cuida de cada detalhe de nossa vida. Confiar na providência também transforma a perspectiva sobre os desafios. Problemas que antes pareciam insuperáveis tornam-se oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada situação, por mais complexa que pareça, é uma chance de fortalecer a fé, praticar a paciência e reconhecer que a presença de Deus é constante. Essa atitude muda a maneira como reagimos às dificuldades. Ao invés de lutar sozinho contra elas, caminhamos com confiança, sabendo que a solução vem de quem nos ama infinitamente e que nada escapa ao seu cuidado. Além disso, liberar o controle nos permite viver o presente de forma plena. A ansiedade muitas vezes nos prende ao passado ou ao futuro, criando um ciclo de preocupações e arrependimentos. Ao confiar na providência, direcionamos a atenção ao momento atual, valorizando cada respiração, cada experiência e cada encontro. Essa prática fortalece a resiliência emocional, aumenta a capacidade de lidar com imprevistos e transforma cada dia em uma oportunidade de conexão mais profunda com Deus. Compartilhar essa experiência com outros é igualmente poderoso. Comentar sobre como a entrega e a confiança em Deus transformaram momentos difíceis, incentivar amigos ou familiares a praticarem essa entrega e criar diálogos de apoio espiritual gera um efeito coletivo. Liberar o controle e confiar na providência não apenas alivia a mente e fortalece o coração, mas também inspira e fortalece aqueles ao nosso redor. É uma escolha diária, um exercício constante de fé e entrega, que transforma a ansiedade em paz, preocupação em confiança e incerteza em segurança, permitindo que cada pessoa viva com mais serenidade, clareza e harmonia espiritual. Em meio à ansiedade e às preocupações da vida, muitas vezes sentimos que estamos cercados por escuridão, como se não houvesse saída ou alívio. É nesses momentos que a esperança se torna essencial. Encontrar luz em tempos difíceis
não significa ignorar os desafios, mas perceber que mesmo na adversidade, a presença de Deus ilumina o caminho, oferecendo orientação, conforto e força para continuar. A esperança é um farol que nos permite atravessar tempestades internas e externas sem perder a fé e a serenidade. A esperança se manifesta quando aceitamos que a vida possui ciclos, que dificuldades não duram para sempre e que Deus permanece ao nosso lado. Mesmo quando os pensamentos ansiosos sugerem que tudo está perdido, a fé nos lembra que cada situação possui propósito e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Conectar-se com essa esperança fortalece a mente e o coração, ajudando a transformar a ansiedade em confiança e coragem para enfrentar o presente com serenidade. Práticas espirituais ajudam a cultivar essa luz interior. Meditar em promessas bíblicas, refletir sobre histórias de superação, participar de orações coletivas e manter momentos de silêncio e entrega são formas de alimentar a esperança, tornando-a tangível e real. Cada ação direcionada à fé fortalece o espírito, permitindo que a mente ansiosa encontre equilíbrio e que o coração se abra para a paz. Ao investir em esperança, criamos um escudo contra pensamentos negativos, permitindo que a luz divina preencha cada canto da mente e do coração. Além disso, reconhecer pequenas bênçãos e vitórias no cotidiano ajuda a reforçar a esperança. Cada momento de gratidão, cada gesto de bondade, cada experiência positiva, por menor que pareça, serve como lembrete de que a luz de Deus nunca se apaga. Ansiedade e medo podem surgir, mas a consciência dessas pequenas evidências de cuidado divino fortalece a fé, oferecendo uma perspectiva mais ampla e positiva diante das dificuldades. Compartilhar esperança também transforma o ambiente ao nosso redor. Quando falamos sobre momentos em que a presença de Deus trouxe alívio, ou quando incentivamos outros a confiar, criamos uma corrente de fé e serenidade que fortalece tanto quem compartilha quanto quem recebe. Encontrar luz na escuridão é um ato de coragem e escolha consciente. Mesmo quando os medos tentam dominar, a esperança em Deus se torna a chama que nos guia, lembrando que cada dificuldade é temporária, cada ansiedade pode ser entregue e que a paz verdadeira é cultivada pela fé, confiança e conexão constante com o Senhor. A oração é um dos recursos mais poderosos para transformar a ansiedade em paz. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Sinta-se acolhido pela presença divina, percebendo que não há fardo grande demais para o Senhor carregar. Cada pensamento ansioso, cada medo ou tensão pode ser colocado aos pés de Cristo, permitindo que a serenidade preencha o coração e a mente. Comece reconhecendo suas preocupações. Silenciosamente ou em voz baixa, diga a Deus: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo o que me preocupa, tudo o que pesa em meu coração. Sei que não posso carregar sozinho e confio em Teu cuidado e proteção. Permita-se sentir a entrega verdadeira, como se cada pedra de ansiedade fosse retirada de seus ombros e colocada nas mãos de Deus. Sinta a leveza que surge à medida que confia e se permite descansar. Agora, peça a Deus que encha seu coração com sua paz. Imagine essa paz como uma luz suave que se espalha pelo corpo, desde a cabeça até os pés, dissolvendo tensões, acalmando pensamentos acelerados e trazendo uma sensação de segurança. Repita mentalmente: Senhor, enche meu coração com Tua paz, acalma minha mente, renova minhas forças e guia meus passos. Que eu sinta Tua presença em cada momento e descanse confiante em Ti. Cada repetição fortalece a conexão espiritual e aprofunda a sensação de tranquilidade. Em seguida, entregue suas expectativas e medos sobre o futuro. Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Confie a Deus cada resultado, cada decisão e cada incerteza. Diga-nos: Senhor,
entrego meu futuro a ti. Confio que tudo o que acontece está sob teu cuidado e que posso descansar, mesmo diante do desconhecido. Permitir-se essa entrega diminui o peso da ansiedade e cria espaço para a esperança florescer. Finalize a oração com gratidão. Agradeça por cada bênção, cada proteção, cada momento em que sentiu a presença de Deus. A gratidão fortalece a fé, transforma pensamentos ansiosos e cria uma conexão profunda com o Senhor. Diga: obrigado, Deus, por tua presença constante, por cuidar de mim e por me ensinar a confiar e descansar em ti, que eu continue vivendo cada dia com paz e fé. Ao abrir os olhos, perceba a leveza, a clareza e a confiança que surgem quando entregamos nossos medos àquele que nos ama infinitamente. Compartilhar essa oração com alguém que enfrenta ansiedade pode multiplicar o efeito de paz. Comentar sobre a experiência, relatar mudanças internas ou incentivar outros a repetir o momento fortalece a fé coletiva. Cada entrega realizada com sinceridade transforma não apenas quem ora, mas também quem se conecta com essa prática. A oração guiada é um ato de coragem, entrega e confiança, mostrando que mesmo em meio à ansiedade, a paz de Deus está acessível e ao alcance de todos que se permitem confiar e descansar no Senhor. A ansiedade frequentemente nos faz focar no que pode dar errado, nos problemas que se acumulam e nos "e se" que criamos em nossa mente. Esse hábito de atenção constante às preocupações mantém o coração pesado e bloqueia a sensação de paz. Transformar preocupações em gratidão é um exercício poderoso que muda o foco da mente, fortalece a fé e gera um impacto direto na serenidade emocional e espiritual. Ao direcionar a atenção para o que já recebemos de bom, começamos a perceber que a vida está repleta de pequenos milagres e bênçãos que muitas vezes passam despercebidos. O primeiro passo é reconhecer cada preocupação e dar a si mesmo permissão para senti-la. Aceitar que os pensamentos ansiosos existem não é fraqueza, mas um ato de honestidade consigo mesmo. Em seguida, faça a transição consciente. A cada preocupação, encontre algo pelo qual agradecer. Por exemplo, se a mente se preocupa com saúde, agradeça pela vida, pelo ar que entra nos pulmões e pelo corpo que funciona a cada dia. Se surgem medos sobre trabalho ou relacionamentos, agradeça pelas oportunidades de aprendizado, pelas pessoas que caminham ao seu lado e pelas experiências que fortalecem seu caráter. A prática diária de gratidão transforma a percepção da vida. Cada situação, mesmo desafiadora, carrega lições e oportunidades de crescimento. A ansiedade perde espaço quando o coração se concentra em reconhecer o cuidado divino presente em cada detalhe, desde a luz do dia até pequenos gestos de bondade ao nosso redor. Essa transformação não é imediata, mas constante. A repetição de atos de gratidão constrói um hábito que fortalece a mente e acalma o espírito. A Bíblia nos incentiva a agradecer em todas as circunstâncias, reconhecendo que cada dia é uma dádiva e que Deus cuida de nós continuamente. Incorporar esse princípio no cotidiano é um ato de entrega. Ao invés de lutar contra pensamentos ansiosos, respondemos com atenção ao que é positivo, confiando que Deus guia nossos passos e que cada dificuldade é passageira. Essa prática espiritual profunda nos conecta com a presença de Deus e cria uma mente mais resiliente, capaz de enfrentar desafios sem perder a serenidade. Compartilhar gratidão também multiplica seu efeito. Ao comentar sobre bênçãos percebidas, inspirar outras pessoas a refletirem sobre aspectos positivos da vida e incentivar momentos de agradecimento coletivo, fortalecemos não apenas nossa própria fé, mas também a daqueles que nos cercam. Transformar preocupações em gratidão é mais do que uma técnica. É uma mudança de perspectiva, uma escolha consciente de focar na luz e na bondade, mesmo quando a ansiedade tenta dominar.
Cada pensamento de agradecimento é uma pedra retirada do peso da mente e do coração, abrindo espaço para que a paz divina se instale de forma constante e profunda. Em meio à correria da vida cotidiana, muitas vezes esquecemos de criar espaços que nos permitam respirar, refletir e sentir a presença de Deus. Pequenos refúgios de paz são locais ou momentos intencionais que nos ajudam a reduzir o impacto da ansiedade e a cultivar serenidade interior. Esses refúgios não precisam ser grandiosos ou elaborados. Podem ser simples práticas diárias que nos conectam com o silêncio, a contemplação e a espiritualidade, oferecendo alívio imediato ao coração e à mente. O primeiro passo é identificar espaços físicos e mentais onde seja possível se retirar por alguns minutos, longe do ruído e das distrações. Pode ser um cantinho em casa, uma cadeira próxima a uma janela, um jardim ou mesmo um quarto silencioso. O importante é que este local seja associado a descanso, reflexão e entrega. Estar presente nesse refúgio permite que cada respiração se torne consciente, que cada pensamento seja observado sem julgamento e que a sensação de sobrecarga comece a diminuir. Além do espaço físico, podemos criar refúgios através de hábitos que promovam tranquilidade. Ler um versículo bíblico, meditar em passagens inspiradoras, ouvir música suave, escrever pensamentos ou simplesmente sentar em silêncio são práticas que fortalecem a mente e o espírito. Esses momentos funcionam como pausas reparadoras, diminuindo o ritmo acelerado da mente, permitindo que o coração encontre equilíbrio e que a ansiedade perca intensidade. Em meio à ansiedade e às preocupações da vida, muitas vezes sentimos que estamos cercados por escuridão, como se não houvesse saída ou alívio. É nesses momentos que a esperança se torna essencial. Encontrar luz em tempos difíceis não significa ignorar os desafios, mas perceber que mesmo na adversidade, a presença de Deus ilumina o caminho, oferecendo orientação, conforto e força para continuar. A esperança é um farol que nos permite atravessar tempestades internas e externas sem perder a fé e a serenidade. A esperança se manifesta quando aceitamos que a vida possui ciclos, que dificuldades não duram para sempre e que Deus permanece ao nosso lado. Mesmo quando os pensamentos ansiosos sugerem que tudo está perdido, a fé nos lembra que cada situação possui propósito e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Conectar-se com essa esperança fortalece a mente e o coração, ajudando a transformar a ansiedade em confiança e coragem para enfrentar o presente com serenidade. Práticas espirituais ajudam a cultivar essa luz interior. Meditar em promessas bíblicas, refletir sobre histórias de superação, participar de orações coletivas e manter momentos de silêncio e entrega são formas de alimentar a esperança, tornando-a tangível e real. Cada ação direcionada à fé fortalece o espírito, permitindo que a mente ansiosa encontre equilíbrio e que o coração se abra para a paz. Ao investir em esperança, criamos um escudo contra pensamentos negativos, permitindo que a luz divina preencha cada canto da mente e do coração. Além disso, reconhecer pequenas bênçãos e vitórias no cotidiano ajuda a reforçar a esperança. Cada momento de gratidão, cada gesto de bondade, cada experiência positiva, por menor que pareça, serve como lembrete de que a luz de Deus nunca se apaga. Ansiedade e medo podem surgir, mas a consciência dessas pequenas evidências de cuidado divino fortalece a fé, oferecendo uma perspectiva mais ampla e positiva diante das dificuldades. Compartilhar esperança também transforma o ambiente ao nosso redor. Quando falamos sobre momentos em que a presença de Deus trouxe alívio, ou quando incentivamos outros a confiar, criamos uma corrente de fé e serenidade que fortalece tanto quem compartilha quanto quem recebe.
Encontrar luz na escuridão é um ato de coragem e escolha consciente. Mesmo quando os medos tentam dominar, a esperança em Deus se torna a chama que nos guia, lembrando que cada dificuldade é temporária. Cada ansiedade pode ser entregue e que a paz verdadeira é cultivada pela fé, confiança e conexão constante com o Senhor. A oração é um dos recursos mais poderosos para transformar a ansiedade em paz. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Sinta-se acolhido pela presença divina, percebendo que não há fardo grande demais para o Senhor carregar. Cada pensamento ansioso, cada medo ou tensão pode ser colocado aos pés de Cristo, permitindo que a serenidade preencha o coração e a mente. Comece reconhecendo suas preocupações. Silenciosamente ou em voz baixa, diga a Deus: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo o que me preocupa, tudo o que pesa em meu coração. Sei que não posso carregar sozinho e confio em Teu cuidado e proteção. Permita-se sentir a entrega verdadeira, como se cada pedra de ansiedade fosse retirada de seus ombros e colocada nas mãos de Deus. Sinta a leveza que surge à medida que confia e se permite descansar. Agora, peça a Deus que encha seu coração com sua paz. Imagine essa paz como uma luz suave que se espalha pelo corpo, desde a cabeça até os pés, dissolvendo tensões, acalmando pensamentos acelerados e trazendo uma sensação de segurança. Repita mentalmente: Senhor, enche meu coração com Tua paz, acalma minha mente, renova minhas forças e guia meus passos. Que eu sinta Tua presença em cada momento e descanse confiante em Ti. Cada repetição fortalece a conexão espiritual e aprofunda a sensação de tranquilidade. Em seguida, entregue suas expectativas e medos sobre o futuro. Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Confie a Deus cada resultado, cada decisão e cada incerteza. Diga-nos: Senhor, entrego o meu futuro a Ti. Confio que tudo o que acontece está sob Teu cuidado e que posso descansar, mesmo diante do desconhecido. Permitir-se essa entrega diminui o peso da ansiedade e cria espaço para a esperança florescer. Finalize a oração com gratidão. Agradeça por cada bênção, cada proteção, cada momento em que sentiu a presença de Deus. A gratidão fortalece a fé, transforma pensamentos ansiosos e cria uma conexão profunda com o Senhor. Diga: obrigado, Deus, por Tua presença constante, por cuidar de mim e por me ensinar a confiar e descansar em Ti. Que eu continue vivendo cada dia com paz e fé. Ao abrir os olhos, perceba a leveza, a clareza e a confiança que surgem quando entregamos nossos medos àquele que nos ama infinitamente. Compartilhar essa oração com alguém que enfrenta ansiedade pode multiplicar o efeito de paz. Comentar sobre a experiência, relatar mudanças internas ou incentivar outros a repetir o momento fortalece a fé coletiva. Cada entrega realizada com sinceridade transforma não apenas quem ora, mas também quem se conecta com essa prática. A oração guiada é um ato de coragem, entrega e confiança, mostrando que mesmo em meio à ansiedade, a paz de Deus está acessível e ao alcance de todos que se permitem confiar e descansar no Senhor. A ansiedade frequentemente nos faz focar no que pode dar errado, nos problemas que se acumulam e nos "e se" que criamos em nossa mente. Esse hábito de atenção constante às preocupações mantém o coração pesado e bloqueia a sensação de paz. Transformar preocupações em gratidão é um exercício poderoso que muda o foco da mente, fortalece a fé e gera um impacto direto na serenidade emocional e espiritual. Ao direcionar a atenção para o que já recebemos de bom, começamos a perceber que a vida está repleta de pequenos milagres e bênçãos que muitas vezes passam despercebidos. O primeiro passo é reconhecer cada preocupação e dar a si mesmo permissão para senti-la.
Aceitar que os pensamentos ansiosos existem não é fraqueza, mas um ato de honestidade consigo mesmo. Em seguida, faça a transição consciente. A cada preocupação, encontre algo pelo qual agradecer. Por exemplo, se a mente se preocupa com saúde, agradeça pela vida, pelo ar que entra nos pulmões e pelo corpo que funciona a cada dia. Se surgem medos sobre trabalho ou relacionamentos, agradeça pelas oportunidades de aprendizado, pelas pessoas que caminham ao seu lado e pelas experiências que fortalecem seu caráter. A prática diária de gratidão transforma a percepção da vida. Cada situação, mesmo desafiadora, carrega lições e oportunidades de crescimento. A ansiedade perde espaço quando o coração se concentra em reconhecer o cuidado divino presente em cada detalhe, desde a luz do dia até pequenos gestos de bondade ao nosso redor. Essa transformação não é imediata, mas constante. A repetição de atos de gratidão constrói um hábito que fortalece a mente e acalma o espírito. A Bíblia nos incentiva a agradecer em todas as circunstâncias, reconhecendo que cada dia é uma dádiva e que Deus cuida de nós continuamente. Incorporar esse princípio no cotidiano é um ato de entrega. Ao invés de lutar contra pensamentos ansiosos, respondemos com atenção ao que é positivo, confiando que Deus guia nossos passos e que cada dificuldade é passageira. Essa prática espiritual profunda nos conecta com a presença de Deus e cria uma mente mais resiliente, capaz de enfrentar desafios sem perder a serenidade. Compartilhar gratidão também multiplica seu efeito. Ao comentar sobre bênçãos percebidas, inspirar outras pessoas a refletirem sobre aspectos positivos da vida e incentivar momentos de agradecimento coletivo, fortalecemos não apenas nossa própria fé, mas também a daqueles que nos cercam. Transformar preocupações em gratidão é mais do que uma técnica. É uma mudança de perspectiva, uma escolha consciente de focar na luz e na bondade, mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Cada pensamento de agradecimento é uma pedra retirada do peso da mente e do coração, abrindo espaço para que a paz divina se instale de forma constante e profunda. Em meio à correria da vida cotidiana, muitas vezes esquecemos de criar espaços que nos permitam respirar, refletir e sentir a presença de Deus. Pequenos refúgios de paz são locais ou momentos intencionais que nos ajudam a reduzir o impacto da ansiedade e a cultivar serenidade interior. Esses refúgios não precisam ser grandiosos ou elaborados. Podem ser simples práticas diárias que nos conectam com o silêncio, a contemplação e a espiritualidade. Oferecendo alívio imediato ao coração e à mente, o primeiro passo é identificar espaços físicos e mentais onde seja possível se retirar por alguns minutos, longe do ruído e das distrações. Pode ser um cantinho em casa, uma cadeira próxima a uma janela, um jardim ou mesmo um quarto silencioso. O importante é que este local seja associado a descanso, reflexão e entrega. Estar presente nesse refúgio permite que cada respiração se torne consciente, que cada pensamento seja observado sem julgamento e que a sensação de sobrecarga comece a diminuir. Além do espaço físico, podemos criar refúgios através de hábitos que promovam tranquilidade. Ler um versículo bíblico, meditar em passagens inspiradoras, ouvir música suave, escrever pensamentos ou simplesmente sentar em silêncio são práticas que fortalecem a mente e o espírito. Esses momentos funcionam como pausas reparadoras, diminuindo o ritmo acelerado da mente, permitindo que o coração encontre equilíbrio e que a ansiedade perca intensidade. Ao longo deste conteúdo, vimos que reconhecer sinais de ansiedade, respirar conscientemente, silenciar a mente, entregar o controle a Deus, cultivar esperança, praticar gratidão, criar refúgios internos, usar palavras positivas e fortalecer a mente com promessas bíblicas são passos essenciais para reduzir a inquietação
e viver com equilíbrio. Cada prática nos aproxima da serenidade e nos lembra que a ansiedade não define quem somos. Nossa identidade está enraizada na presença de Deus e Ele nos oferece um refúgio constante para o coração e a mente. A oração guiada demonstrou o poder da entrega direta, lembrando que colocar cada preocupação nas mãos do Senhor libera espaço para a paz. Ao transformar pensamentos ansiosos em gratidão e esperança, abrimos caminho para que a fé se fortaleça e cada desafio se torne uma oportunidade de crescimento espiritual. Pequenos refúgios de paz, a prática de palavras e pensamentos positivos e a conexão com a comunidade de fé formam uma rede de proteção e suporte que torna possível enfrentar as dificuldades com coragem e confiança. Escolher a paz é uma decisão diária. Cada manhã, cada respiração, cada pensamento consciente é uma oportunidade de entregar medos, aceitar limitações e confiar na providência divina. A paz não é um estado temporário, mas um caminho que se constrói através da prática constante de fé, oração, gratidão e atenção à presença de Deus. A ansiedade pode até tentar dominar, mas ao escolher abrir a porta apenas para a serenidade, a confiança e a entrega, descobrimos que a paz é real, tangível e acessível. Por fim, essa escolha não é apenas para nós mesmos. Compartilhar momentos de oração, reflexão e práticas espirituais com outros fortalece a comunidade, inspira fé e multiplica serenidade. Incentivar alguém a confiar, a respirar, a meditar e a entregar suas preocupações a Deus cria um efeito duradouro, mostrando que a paz não é apenas individual, mas coletiva. Ao optar pela paz, nos tornamos canais de tranquilidade, esperança e amor, vivendo cada dia com clareza, fé e confiança na providência divina, transformando ansiedade em serenidade, inquietação em entrega e desafios em oportunidades de crescimento espiritual e emocional. A Bíblia reforça essa perspectiva. Passagens que nos convidam a lançar sobre Deus toda a ansiedade lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a preocupação não é pecado ou fraqueza. Cada momento de tensão é, na verdade, uma oportunidade de fortalecer a fé, aprender a confiar e praticar a entrega ao cuidado divino. Reconhecer que a ansiedade não é falha pessoal ajuda a criar um diálogo interno mais compassivo, reduzindo o sofrimento desnecessário e permitindo que o espírito se acalme. Quando percebemos que a ansiedade é parte natural da vida, podemos buscar estratégias eficazes para lidar com ela. O autocuidado, a oração, o silêncio interior e a meditação tornam-se ferramentas poderosas para transformar inquietação em confiança. A prática de aceitação reduz a resistência interna, diminui a tensão emocional e fortalece a percepção de que Deus está presente em todos os momentos, guiando nossos passos e cuidando do que nos aflige. Compartilhar essa compreensão também ajuda outros a se libertarem da culpa que muitas vezes acompanha a ansiedade. Conversar sobre experiências, incentivar a prática de entrega e demonstrar empatia cria uma rede de apoio espiritual e emocional. Ansiedade não é fraqueza, é um chamado à reflexão, à oração e à prática consciente da fé. Reconhecer isso transforma a experiência interna, fortalece a resiliência e permite viver cada dia com mais leveza, confiança e conexão com Deus. A respiração é muito mais do que uma função automática do corpo. Ela é uma ponte poderosa entre o físico, o emocional e o espiritual. Quando estamos ansiosos, a respiração se torna curta, irregular e superficial, refletindo o estado de inquietação da mente e do coração. Aprender a respirar de maneira consciente nos permite acalmar o corpo, ordenar os pensamentos e perceber a presença de Deus em cada instante. Respirar com atenção é um convite para desacelerar e redirecionar a energia mental que alimenta a ansiedade, permitindo que o espírito se fortaleça.
A prática da respiração consciente consiste em inspirar profundamente, enchendo os pulmões com ar e imaginando que cada inspiração traz consigo a paz de Deus. Expirar lentamente, liberando tensão, medo e preocupações. Cada ciclo de respiração se torna um ato de entrega. Ao inspirar, sentimos a presença divina preenchendo o coração. Ao expirar, soltamos tudo o que nos impede de viver a serenidade que Deus oferece. Essa prática simples pode ser feita a qualquer momento do dia, seja em casa, no trabalho ou em momentos de estresse, e proporciona um efeito imediato de alívio emocional e espiritual. Além do impacto físico, respirar conscientemente nos ajuda a criar uma conexão mental com Deus. Ao concentrar a atenção na inspiração e expiração, a mente deixa de percorrer cenários futuros ou remoer problemas passados. A ansiedade perde espaço e a consciência se volta para o presente, onde a paz é real e acessível. Esse exercício fortalece a fé, pois demonstra que podemos encontrar segurança e tranquilidade ao nos ancorar na presença divina, independentemente das circunstâncias externas. Praticar a respiração guiada em oração é ainda mais poderoso. Ao unir cada respiração a palavras de entrega e confiança em Deus, criamos um ritual espiritual que fortalece o coração e clareia a mente. Repetir mentalmente versículos ou frases curtas como Senhor, entrego minhas preocupações a Ti, sincronizado com cada respiração, transforma o hábito físico em prática espiritual contínua. Cada inspiração traz esperança e cada expiração libera peso emocional, fortalecendo a resiliência da alma. Compartilhar essa prática e incentivar outros a respirar conscientemente em momentos de ansiedade aumenta o impacto coletivo da paz espiritual. Comentários sobre experiências pessoais, relatos de como a respiração transformou momentos difíceis ou instruções simples para praticá-la, podem inspirar e acolher aqueles que sofrem. Respirar a presença de Deus é mais do que técnica. É uma decisão diária de desacelerar, confiar e entregar. Ao tornar essa prática constante, cada respiração se transforma em testemunho vivo da capacidade de encontrar serenidade e fortaleza no Senhor, independentemente das pressões externas ou internas. O silêncio é uma das ferramentas mais subestimadas para lidar com a ansiedade e encontrar paz. Em um mundo saturado de estímulos e ruídos constantes, criar momentos de silêncio interior se torna essencial para a mente e para o espírito. Esse silêncio não é apenas a ausência de som, mas a ausência de agitação mental, onde a presença de Deus pode ser sentida de forma clara e profunda. Quando conseguimos aquietar a mente, abrimos espaço para reflexão, entrega e clareza, permitindo que pensamentos ansiosos percam intensidade e que a serenidade ocupe seu lugar. Criar silêncio interior é um ato de coragem e disciplina. Significa escolher intencionalmente pausar a rotina, desligar distrações e direcionar a atenção para dentro. Pode ser feito sentado em um local tranquilo, deitado por alguns minutos ou mesmo caminhando em contemplação silenciosa. Durante esse tempo, é possível observar os próprios pensamentos sem julgamento, percebendo que cada preocupação pode ser entregue a Deus. O silêncio se torna uma prática transformadora, pois nos conecta com nossa essência e com a presença divina, fortalecendo o espírito e promovendo descanso mental. O silêncio também funciona como um espelho que revela padrões de pensamento. Quando a mente não está ocupada, surgem reflexões profundas. Quais medos me dominam? Quais expectativas me pressionam? Como posso confiar mais em Deus? Essas perguntas são oportunidades de crescimento, pois a ansiedade perde força quando reconhecida e observada de forma consciente. Cada momento de silêncio fortalece a capacidade de responder aos desafios com calma, em vez de reagir automaticamente ao estresse. Além disso, o silêncio interior amplia a percepção espiritual.
Em meio à quietude, ouvimos a voz de Deus de maneira mais clara, sentimos sua orientação e experimentamos um senso de segurança e proteção. Essa prática transforma a relação com a ansiedade. O que antes parecia assustador ou esmagador, agora se torna uma oportunidade de entrega, aprendizado e fortalecimento da fé. Quanto mais cultivamos o silêncio, mais fácil se torna perceber que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da escolha consciente de ouvir e confiar em Deus. Ao incorporar o silêncio interior na rotina, cada experiência se torna uma oportunidade de crescimento e renovação. Compartilhar essa prática, relatar os efeitos positivos ou simplesmente inspirar outros a reservar momentos de quietude, fortalece a comunidade e cria um efeito coletivo de serenidade. O silêncio não é vazio, mas cheio de presença, aprendizado e transformação. Ele nos ensina que a paz é cultivada no interior e que a ansiedade perde força quando a mente encontra espaço para descansar e se conectar com o divino. A ansiedade, frequentemente, surge quando tentamos controlar tudo ao nosso redor. Queremos prever o futuro, organizar cada detalhe e garantir que nada saia errado. Mas essa tentativa de domínio absoluto sobre a vida é uma fonte constante de tensão e inquietação. Liberar o controle é um ato de coragem e fé, reconhecendo que nem tudo está em nossas mãos, mas que Deus governa cada situação com sabedoria, cuidado e amor. Confiar na providência divina significa entregar nossos medos, preocupações e planos, aceitando que o caminho traçado por Deus é perfeito mesmo quando não o compreendemos completamente. Essa entrega não é passividade, é uma ação consciente. Significa escolher colocar o peso de nossos medos nas mãos do Senhor e permitir que Ele guie nossas decisões, pensamentos e atitudes. Ao soltar o controle, percebemos que não precisamos carregar o fardo da vida sozinhos. Cada preocupação liberada é um passo rumo à liberdade emocional e espiritual, permitindo que a mente e o coração experimentem descanso genuíno. A ansiedade perde força quando a confiança substitui o medo, e o espírito se fortalece ao perceber que Deus cuida de cada detalhe de nossa vida. Confiar na providência também transforma a perspectiva sobre os desafios. Problemas que antes pareciam insuperáveis tornam-se oportunidades de crescimento e aprendizado. Cada situação, por mais complexa que pareça, é uma chance de fortalecer a fé, praticar a paciência e reconhecer que a presença de Deus é constante. Essa atitude muda a maneira como reagimos às dificuldades. Ao invés de lutar sozinho contra elas, caminhamos com confiança, sabendo que a solução vem de quem nos ama infinitamente e que nada escapa ao seu cuidado. Além disso, liberar o controle nos permite viver o presente de forma plena. A ansiedade muitas vezes nos prende ao passado ou ao futuro, criando um ciclo de preocupações e arrependimentos. Ao confiar na providência, direcionamos a atenção ao momento atual, valorizando cada respiração, cada experiência e cada encontro. Essa prática fortalece a resiliência emocional, aumenta a capacidade de lidar com imprevistos e transforma cada dia em uma oportunidade de conexão mais profunda com Deus. Compartilhar essa experiência com outros é igualmente poderoso. Comentar sobre como a entrega e a confiança em Deus transformaram momentos difíceis, incentivar amigos ou familiares a praticarem essa entrega e criar diálogos de apoio espiritual gera um efeito coletivo. Liberar o controle e confiar na providência não apenas alivia a mente e fortalece o coração, mas também inspira e fortalece aqueles ao nosso redor. É uma escolha diária, um exercício constante de fé e entrega, que transforma a ansiedade em paz, preocupação em confiança e incerteza em segurança, permitindo que cada pessoa viva com mais serenidade, clareza e harmonia espiritual. Em meio à ansiedade e às preocupações da vida, muitas vezes sentimos que estamos cercados por escuridão,
como se não houvesse saída ou alívio. É nesses momentos que a esperança se torna essencial. Encontrar luz em tempos difíceis não significa ignorar os desafios, mas perceber que mesmo na adversidade, a presença de Deus ilumina o caminho, oferecendo orientação, conforto e força para continuar. A esperança é um farol que nos permite atravessar tempestades internas e externas sem perder a fé e a serenidade. A esperança se manifesta quando aceitamos que a vida possui ciclos, que dificuldades não duram para sempre e que Deus permanece ao nosso lado. Mesmo quando os pensamentos ansiosos sugerem que tudo está perdido, a fé nos lembra que cada situação possui propósito e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Conectar-se com essa esperança fortalece a mente e o coração, ajudando a transformar a ansiedade em confiança e coragem para enfrentar o presente com serenidade. Práticas espirituais ajudam a cultivar essa luz interior. Meditar em promessas bíblicas, refletir sobre histórias de superação, participar de orações coletivas e manter momentos de silêncio e entrega são formas de alimentar a esperança, tornando-a tangível e real. Cada ação direcionada à fé fortalece o espírito, permitindo que a mente ansiosa encontre equilíbrio e que o coração se abra para a paz. Ao investir em esperança, criamos um escudo contra pensamentos negativos, permitindo que a luz divina preencha cada canto da mente e do coração. Além disso, reconhecer pequenas bênçãos e vitórias no cotidiano ajuda a reforçar a esperança. Cada momento de gratidão, cada gesto de bondade, cada experiência positiva, por menor que pareça, serve como lembrete de que a luz de Deus nunca se apaga. Ansiedade e medo podem surgir, mas a consciência dessas pequenas evidências de cuidado divino fortalece a fé, oferecendo uma perspectiva mais ampla e positiva diante das dificuldades. Compartilhar esperança também transforma o ambiente ao nosso redor. Quando falamos sobre momentos em que a presença de Deus trouxe alívio, ou quando incentivamos outros a confiar, criamos uma corrente de fé e serenidade que fortalece tanto quem compartilha quanto quem recebe. Encontrar luz na escuridão é um ato de coragem e escolha consciente. Mesmo quando os medos tentam dominar, a esperança em Deus se torna a chama que nos guia, lembrando que cada dificuldade é temporária, cada ansiedade pode ser entregue e que a paz verdadeira é cultivada pela fé, confiança e conexão constante com o Senhor. A oração é um dos recursos mais poderosos para transformar a ansiedade em paz. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Sinta-se acolhido pela presença divina, percebendo que não há fardo grande demais para o Senhor carregar. Cada pensamento ansioso, cada medo ou tensão pode ser colocado aos pés de Cristo, permitindo que a serenidade preencha o coração e a mente. Comece reconhecendo suas preocupações. Silenciosamente ou em voz baixa, diga a Deus: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo o que me preocupa, tudo o que pesa em meu coração. Sei que não posso carregar sozinho e confio em Teu cuidado e proteção. Permita-se sentir a entrega verdadeira, como se cada pedra de ansiedade fosse retirada de seus ombros e colocada nas mãos de Deus. Sinta a leveza que surge à medida que confia e se permite descansar. Agora, peça a Deus que encha seu coração com sua paz. Imagine essa paz como uma luz suave que se espalha pelo corpo, desde a cabeça até os pés, dissolvendo tensões, acalmando pensamentos acelerados e trazendo uma sensação de segurança. Repita mentalmente: Senhor, enche meu coração com Tua paz, acalma minha mente, renova minhas forças e guia meus passos. Que eu sinta Tua presença em cada momento e descanse confiante em Ti. Cada repetição fortalece a conexão espiritual e aprofunda a sensação de tranquilidade. Em seguida, entregue suas expectativas e medos sobre o futuro.
Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Confie a Deus cada resultado, cada decisão e cada incerteza. Diga-nos: Senhor, entrego o meu futuro a Ti. Confio que tudo o que acontece está sob Teu cuidado e que posso descansar, mesmo diante do desconhecido. Permitir-se essa entrega diminui o peso da ansiedade e cria espaço para a esperança florescer. Finalize a oração com gratidão. Agradeça por cada bênção, cada proteção, cada momento em que sentiu a presença de Deus. A gratidão fortalece a fé, transforma pensamentos ansiosos e cria uma conexão profunda com o Senhor. Diga: obrigado, Deus, por Tua presença constante, por cuidar de mim e por me ensinar a confiar e descansar em Ti, que eu continue vivendo cada dia com paz e fé. Ao abrir os olhos, perceba a leveza, a clareza e a confiança que surgem quando entregamos nossos medos àquele que nos ama infinitamente. Compartilhar essa oração com alguém que enfrenta ansiedade pode multiplicar o efeito de paz. Comentar sobre a experiência, relatar mudanças internas ou incentivar outros a repetir o momento fortalece a fé coletiva. Cada entrega realizada com sinceridade transforma não apenas quem ora, mas também quem se conecta com essa prática. A oração guiada é um ato de coragem, entrega e confiança, mostrando que mesmo em meio à ansiedade, a paz de Deus está acessível e ao alcance de todos que se permitem confiar e descansar no Senhor. A ansiedade frequentemente nos faz focar no que pode dar errado, nos problemas que se acumulam e nos "e se" que criamos em nossa mente. Esse hábito de atenção constante às preocupações mantém o coração pesado e bloqueia a sensação de paz. Transformar preocupações em gratidão é um exercício poderoso que muda o foco da mente, fortalece a fé e gera um impacto direto na serenidade emocional e espiritual. Ao direcionar a atenção para o que já recebemos de bom, começamos a perceber que a vida está repleta de pequenos milagres e bênçãos que muitas vezes passam despercebidos. O primeiro passo é reconhecer cada preocupação e dar a si mesmo permissão para senti-la. Aceitar que os pensamentos ansiosos existem não é fraqueza, mas um ato de honestidade consigo mesmo. Em seguida, faça a transição consciente. A cada preocupação, encontre algo pelo qual agradecer. Por exemplo, se a mente se preocupa com saúde, agradeça pela vida, pelo ar que entra nos pulmões e pelo corpo que funciona a cada dia. Se surgem medos sobre trabalho ou relacionamentos, agradeça pelas oportunidades de aprendizado, pelas pessoas que caminham ao seu lado e pelas experiências que fortalecem seu caráter. A prática diária de gratidão transforma a percepção da vida. Cada situação, mesmo desafiadora, carrega lições e oportunidades de crescimento. A ansiedade perde espaço quando o coração se concentra em reconhecer o cuidado divino presente em cada detalhe, desde a luz do dia até pequenos gestos de bondade ao nosso redor. Essa transformação não é imediata, mas constante. A repetição de atos de gratidão constrói um hábito que fortalece a mente e acalma o espírito. A Bíblia nos incentiva a agradecer em todas as circunstâncias, reconhecendo que cada dia é uma dádiva e que Deus cuida de nós continuamente. Incorporar esse princípio no cotidiano é um ato de entrega. Ao invés de lutar contra pensamentos ansiosos, respondemos com atenção ao que é positivo, confiando que Deus guia nossos passos e que cada dificuldade é passageira. Essa prática espiritual profunda nos conecta com a presença de Deus e cria uma mente mais resiliente, capaz de enfrentar desafios sem perder a serenidade. Compartilhar gratidão também multiplica seu efeito. Ao comentar sobre bênçãos percebidas, inspirar outras pessoas a refletirem sobre aspectos positivos da vida e incentivar momentos de agradecimento coletivo, fortalecemos não apenas nossa própria fé, mas também a daqueles que nos cercam.
Transformar preocupações em gratidão é mais do que uma técnica. É uma mudança de perspectiva, uma escolha consciente de focar na luz e na bondade, mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Cada pensamento de agradecimento é uma pedra retirada do peso da mente e do coração, abrindo espaço para que a paz divina se instale de forma constante e profunda. Em meio à correria da vida cotidiana, muitas vezes esquecemos de criar espaços que nos permitam respirar, refletir e sentir a presença de Deus. Pequenos refúgios de paz são locais ou momentos intencionais que nos ajudam a reduzir o impacto da ansiedade e a cultivar serenidade interior. Esses refúgios não precisam ser grandiosos ou elaborados. Podem ser simples práticas diárias que nos conectam com o silêncio, a contemplação e a espiritualidade, oferecendo alívio imediato ao coração e à mente. O primeiro passo é identificar espaços físicos e mentais onde seja possível se retirar por alguns minutos, longe do ruído e das distrações. Pode ser um cantinho em casa, uma cadeira próxima a uma janela, um jardim ou mesmo um quarto silencioso. O importante é que este local seja associado a descanso, reflexão e entrega. Estar presente nesse refúgio permite que cada respiração se torne consciente, que cada pensamento seja observado sem julgamento e que a sensação de sobrecarga comece a diminuir. Além do espaço físico, podemos criar refúgios através de hábitos que promovam tranquilidade. Ler um versículo bíblico, meditar em passagens inspiradoras, ouvir música suave, escrever pensamentos ou simplesmente sentar em silêncio são práticas que fortalecem a mente e o espírito. Esses momentos funcionam como pausas reparadoras, diminuindo o ritmo acelerado da mente, permitindo que o coração encontre equilíbrio e que a ansiedade perca intensidade. Em meio à ansiedade e às preocupações da vida, muitas vezes sentimos que estamos cercados por escuridão, como se não houvesse saída ou alívio. É nesses momentos que a esperança se torna essencial. Encontrar luz em tempos difíceis não significa ignorar os desafios, mas perceber que mesmo na adversidade, a presença de Deus ilumina o caminho, oferecendo orientação, conforto e força para continuar. A esperança é um farol que nos permite atravessar tempestades internas e externas sem perder a fé e a serenidade. A esperança se manifesta quando aceitamos que a vida possui ciclos, que dificuldades não duram para sempre e que Deus permanece ao nosso lado. Mesmo quando os pensamentos ansiosos sugerem que tudo está perdido, a fé nos lembra que cada situação possui propósito e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Conectar-se com essa esperança fortalece a mente e o coração, ajudando a transformar a ansiedade em confiança e coragem para enfrentar o presente com serenidade. Práticas espirituais ajudam a cultivar essa luz interior. Meditar em promessas bíblicas, refletir sobre histórias de superação, participar de orações coletivas e manter momentos de silêncio e entrega são formas de alimentar a esperança, tornando-a tangível e real. Cada ação direcionada à fé fortalece o espírito, permitindo que a mente ansiosa encontre equilíbrio e que o coração se abra para a paz. Ao investir em esperança, criamos um escudo contra pensamentos negativos, permitindo que a luz divina preencha cada canto da mente e do coração. Além disso, reconhecer pequenas bênçãos e vitórias no cotidiano ajuda a reforçar a esperança. Cada momento de gratidão, cada gesto de bondade, cada experiência positiva, por menor que pareça, serve como lembrete de que a luz de Deus nunca se apaga. Ansiedade e medo podem surgir, mas a consciência dessas pequenas evidências de cuidado divino fortalece a fé, oferecendo uma perspectiva mais ampla e positiva diante das dificuldades. Compartilhar esperança também transforma o ambiente ao nosso redor.
Quando falamos sobre momentos em que a presença de Deus trouxe alívio, ou quando incentivamos outros a confiar, criamos uma corrente de fé e serenidade que fortalece tanto quem compartilha quanto quem recebe. Encontrar luz na escuridão é um ato de coragem e escolha consciente. Mesmo quando os medos tentam dominar, a esperança em Deus se torna a chama que nos guia, lembrando que cada dificuldade é temporária. Cada ansiedade pode ser entregue e que a paz verdadeira é cultivada pela fé, confiança e conexão constante com o Senhor. A oração é um dos recursos mais poderosos para transformar a ansiedade em paz. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Sinta-se acolhido pela presença divina, percebendo que não há fardo grande demais para o Senhor carregar. Cada pensamento ansioso, cada medo ou tensão pode ser colocado aos pés de Cristo, permitindo que a serenidade preencha o coração e a mente. Comece reconhecendo suas preocupações. Silenciosamente ou em voz baixa, diga a Deus: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo o que me preocupa, tudo o que pesa em meu coração. Sei que não posso carregar sozinho e confio em Teu cuidado e proteção. Permita-se sentir a entrega verdadeira, como se cada pedra de ansiedade fosse retirada de seus ombros e colocada nas mãos de Deus. Sinta a leveza que surge à medida que confia e se permite descansar. Agora, peça a Deus que encha seu coração com sua paz. Imagine essa paz como uma luz suave que se espalha pelo corpo, desde a cabeça até os pés, dissolvendo tensões, acalmando pensamentos acelerados e trazendo uma sensação de segurança. Repita mentalmente: Senhor, enche meu coração com Tua paz, acalma minha mente, renova minhas forças e guia meus passos. Que eu sinta a Tua presença em cada momento e descanse confiante em Ti. Cada repetição fortalece a conexão espiritual e aprofunda a sensação de tranquilidade. Em seguida, entregue suas expectativas e medos sobre o futuro. Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Confie a Deus cada resultado, cada decisão e cada incerteza. Diga-nos: Senhor, entrego o meu futuro a Ti. Confio que tudo o que acontece está sob Teu cuidado e que posso descansar, mesmo diante do desconhecido. Permitir-se essa entrega diminui o peso da ansiedade e cria espaço para a esperança florescer. Finalize a oração com gratidão. Agradeça por cada bênção, cada proteção, cada momento em que sentiu a presença de Deus. A gratidão fortalece a fé, transforma pensamentos ansiosos e cria uma conexão profunda com o Senhor. Diga: obrigado, Deus, por Tua presença constante, por cuidar de mim e por me ensinar a confiar e descansar em Ti. Que eu continue vivendo cada dia com paz e fé. Ao abrir os olhos, perceba a leveza, a clareza e a confiança que surgem quando entregamos nossos medos àquele que nos ama infinitamente. Compartilhar essa oração com alguém que enfrenta ansiedade pode multiplicar o efeito de paz. Comentar sobre a experiência, relatar mudanças internas ou incentivar outros a repetir o momento fortalece a fé coletiva. Cada entrega realizada com sinceridade transforma não apenas quem ora, mas também quem se conecta com essa prática. A oração guiada é um ato de coragem, entrega e confiança, mostrando que mesmo em meio à ansiedade, a paz de Deus está acessível e ao alcance de todos que se permitem confiar e descansar no Senhor. A ansiedade frequentemente nos faz focar no que pode dar errado, nos problemas que se acumulam e nos "e se" que criamos em nossa mente. Esse hábito de atenção constante às preocupações mantém o coração pesado e bloqueia a sensação de paz. Transformar preocupações em gratidão é um exercício poderoso que muda o foco da mente, fortalece a fé e gera um impacto direto na serenidade emocional e espiritual. Ao direcionar a atenção para o que já recebemos de bom, começamos a perceber que a vida está repleta de pequenos milagres e bênçãos
que muitas vezes passam despercebidos. O primeiro passo é reconhecer cada preocupação e dar a si mesmo permissão para senti-la. Aceitar que os pensamentos ansiosos existem não é fraqueza, mas um ato de honestidade consigo mesmo. Em seguida, faça a transição consciente. A cada preocupação, encontre algo pelo qual agradecer. Por exemplo, se a mente se preocupa com saúde, agradeça pela vida, pelo ar que entra nos pulmões e pelo corpo que funciona a cada dia. Se surgem medos sobre trabalho ou relacionamentos, agradeça pelas oportunidades de aprendizado, pelas pessoas que caminham ao seu lado e pelas experiências que fortalecem seu caráter. A prática diária de gratidão transforma a percepção da vida. Cada situação, mesmo desafiadora, carrega lições e oportunidades de crescimento. A ansiedade perde espaço quando o coração se concentra em reconhecer o cuidado divino presente em cada detalhe, desde a luz do dia até pequenos gestos de bondade ao nosso redor. Essa transformação não é imediata, mas constante. A repetição de atos de gratidão constrói um hábito que fortalece a mente e acalma o espírito. A Bíblia nos incentiva a agradecer em todas as circunstâncias, reconhecendo que cada dia é uma dádiva e que Deus cuida de nós continuamente. Incorporar esse princípio no cotidiano é um ato de entrega. Ao invés de lutar contra pensamentos ansiosos, respondemos com atenção ao que é positivo, confiando que Deus guia nossos passos e que cada dificuldade é passageira. Essa prática espiritual profunda nos conecta com a presença de Deus e cria uma mente mais resiliente, capaz de enfrentar desafios sem perder a serenidade. Compartilhar gratidão também multiplica seu efeito. Ao comentar sobre bênçãos percebidas, inspirar outras pessoas a refletirem sobre aspectos positivos da vida e incentivar momentos de agradecimento coletivo, fortalecemos não apenas nossa própria fé, mas também a daqueles que nos cercam. Transformar preocupações em gratidão é mais do que uma técnica. É uma mudança de perspectiva, uma escolha consciente de focar na luz e na bondade, mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Cada pensamento de agradecimento é uma pedra retirada do peso da mente e do coração, abrindo espaço para que a paz divina se instale de forma constante e profunda. Em meio à correria da vida cotidiana, muitas vezes esquecemos de criar espaços que nos permitam respirar, refletir e sentir a presença de Deus. Pequenos refúgios de paz são locais ou momentos intencionais que nos ajudam a reduzir o impacto da ansiedade e a cultivar serenidade interior. Esses refúgios não precisam ser grandiosos ou elaborados. Podem ser simples práticas diárias que nos conectam com o silêncio, a contemplação e a espiritualidade. Oferecendo alívio imediato ao coração e à mente, o primeiro passo é identificar espaços físicos e mentais onde seja possível se retirar por alguns minutos, longe do ruído e das distrações. Pode ser um cantinho em casa, uma cadeira próxima a uma janela, um jardim ou mesmo um quarto silencioso. O importante é que este local seja associado a descanso, reflexão e entrega. Estar presente nesse refúgio permite que cada respiração se torne consciente, que cada pensamento seja observado sem julgamento e que a sensação de sobrecarga comece a diminuir. Além do espaço físico, podemos criar refúgios através de hábitos que promovam tranquilidade. Ler um versículo bíblico, meditar em passagens inspiradoras, ouvir música suave, escrever pensamentos ou simplesmente sentar em silêncio são práticas que fortalecem a mente e o espírito. Esses momentos funcionam como pausas reparadoras, diminuindo o ritmo acelerado da mente, permitindo que o coração encontre equilíbrio e que a ansiedade perca intensidade. Ao longo deste conteúdo, vimos que reconhecer sinais de ansiedade, respirar conscientemente, silenciar a mente, entregar o controle a Deus, cultivar esperança, praticar gratidão,
criar refúgios internos, usar palavras positivas e fortalecer a mente com promessas bíblicas são passos essenciais para reduzir a inquietação e viver com equilíbrio. Cada prática nos aproxima da serenidade e nos lembra que a ansiedade não define quem somos. Nossa identidade está enraizada na presença de Deus e Ele nos oferece um refúgio constante para o coração e a mente. A oração guiada demonstrou o poder da entrega direta, lembrando que colocar cada preocupação nas mãos do Senhor libera espaço para a paz. Ao transformar pensamentos ansiosos em gratidão e esperança, abrimos caminho para que a fé se fortaleça e cada desafio se torne uma oportunidade de crescimento espiritual. Pequenos refúgios de paz, a prática de palavras e pensamentos positivos e a conexão com a comunidade de fé formam uma rede de proteção e suporte que torna possível enfrentar as dificuldades com coragem e confiança. Escolher a paz é uma decisão diária. Cada manhã, cada respiração, cada pensamento consciente é uma oportunidade de entregar medos, aceitar limitações e confiar na providência divina. A paz não é um estado temporário, mas um caminho que se constrói através da prática constante de fé, oração, gratidão e atenção à presença de Deus. A ansiedade pode até tentar dominar, mas ao escolher abrir a porta apenas para a serenidade, a confiança e a entrega, descobrimos que a paz é real, tangível e acessível. Por fim, essa escolha não é apenas para nós mesmos. Compartilhar momentos de oração, reflexão e práticas espirituais com outros fortalece a comunidade, inspira fé e multiplica serenidade. Incentivar alguém a confiar, a respirar, a meditar e a entregar suas preocupações a Deus cria um efeito duradouro, mostrando que a paz não é apenas individual, mas coletiva. Ao optar pela paz, nos tornamos canais de tranquilidade, esperança e amor, vivendo cada dia com clareza, fé e confiança na providência divina, transformando ansiedade em serenidade, inquietação em entrega e desafios em oportunidades de crescimento espiritual e emocional.